Que bom que você está aqui. E eu vou compartilhar um pouco sobre o porquê eu decidi fazer esse formato e dar esse nome, Diário de Bordo, aqui para o canal ou para os meus áudios, se futuramente eu assim o disponibilizar. Durante um bom período da minha vida, eh, em estudos, em desenvolvimento pessoal, buscando amadurecer, desenvolver a pessoa profissional, e no meio do caminho eu descobri a importância e o quão fundamental é para que a gente se desenvolva humanamente. Então, eu decidi transformar o meio de comunicação em um diário. E por muitos, é, por muito tempo, ou por algum tempo, em algumas leituras, alguns livros, ou alguns homens que me geraram referências, eu via a importância que era se dado ao fato de você escrever, ter um diário pessoal. E como eu tenho uma certa dificuldade em escrever, eu decidi transformar esse meio de comunicação que nós temos hoje acesso. Decidi começar a fazer isso. Hoje é exatamente 10 de agosto de 2024. Então eu vou transformar o meu canal do YouTube, a princípio. Quem sabe, hoje mesmo eu estava fazendo uma caminhada e pensando, quem sabe, transformar os vídeos em áudios e disponibilizar isso também através de outras ferramentas. Mas o maior objetivo e o mais importante deles, que eu espero que não todos vão compreender, mas eu sinceramente espero que aqueles que sejam mais endereçados, mas eu espero que aqueles ao qual ele seja mais endereçado não será para o presente, não será para o agora. Então, por favor, se você vai assistir esse conteúdo ou ouvir esse áudio, entenda que eu estou falando aqui de uma vida, e é a minha vida pessoal, sem a preocupação, ou vamos dizer, a responsabilidade, entre aspas, de que eu tenho que fazer algo para agradar alguém, que eu tenha que fazer algo para que essa pessoa me aceite. Não é para isso. É simplesmente pensando nas próximas gerações e principalmente a minha descendência, porque eu não sei há quanto tempo isso vai demorar a acontecer. Inclusive, eu creio que quando a minha mãe, se ela chegar a assistir esse vídeo de uma forma mais atual, presente, os meus pais, os meus familiares, por favor, não se preocupe, não fique preocupado ou amedrontado de que o Lucas está com algum problema, alguma circunstância que vai levar ele a uma decisão negativa e ruim, de forma alguma. Mas eu não vou falar para o presente, eu vou falar literalmente para o futuro. Isso parece loucura no primeiro momento, realmente, mas eu vou fazer algo que vou conciliar principalmente algo que vem queimado dentro de mim nos últimos anos, dessa transformação que eu passei e que eu ainda estou passando e quero continuar passando. A transformação do meu ser, né? A transformação do homem no qual eu estou vivendo nesta vida e do homem que um dia virá viver a eternidade, como todos nós que estamos aqui. Então, se você é um irmão em Cristo Jesus, se você é um parente meu nesse tempo presente, como eu estou aqui no século XXI, na segunda década do século XXI, eu vou falar sempre nesse sentido. Não vou construir histórias fantasiosas no sentido para falar algo que eu estou vendo e não concordando. Não, eu vou simplesmente falar. Claro, vou sempre medir e vou ser sempre muito responsável com as minhas palavras, no sentido de não ofender alguém, seja ele parental, seja ele de amizade e seja ele de irmandade, que eu creio que é a mais importante hoje. Eu até penso, me comporto, vivo por isso, que é um propósito maior que nós mesmos, o nosso propósito divino, respeitando todas as religiões, todas as denominações. Eu não estou aqui para isso. Esse não é o propósito objetivo. E nesse vídeo, principalmente, é mesmo apresentar e falar com vocês, nesses breves minutos iniciais, do que e para que será, a partir de então, esse meio de comunicação no qual eu estou usando. Porque nesse tempo, ele é livre, ele é gratuito, e eu não vou me importar e me preocupar em fazer o que muitos fazem hoje,
no dia a dia, nas redes sociais e nos meios de comunicação. Aqui eu não vou falar para você curtir, para você dar like. Não, não é isso. Não é esse o propósito. O propósito é, sinceramente, mostrar, demonstrar, aliás, quem eu sou de verdade e tudo o que eu fui um dia de uma forma que eu vou construir uma memória direta, um contato direto com a minha descendência. Eu não sei por quanto tempo eu vou viver, só Deus sabe, mas eu espero um dia que isso possa impactar a vida daqueles que irão chegar, principalmente da minha descendência. E se Deus assim quiser, quem sabe usar através da vida de outros. Então agora, antes de concluir esse vídeo, eu quero, dentro dele mesmo, já fazer uma homenagem que há tempos eu escrevi. Como eu disse, eu estou em agosto de 2024, mas o ano passado, em 2023, eu passei por uma experiência, além de 2021, que eu já tenho anos que eu estou viajando, 6 anos se completaram agora, aliás, vai se completar agora que eu estou viajando, em setembro, mas há 6 anos eu tive uma experiência muito forte. E essa experiência, no dia 1º de julho de 2018, foi muito marcante e literalmente um divisor de águas. E o ano passado, eu tendo essa experiência de uma forma mais vivencial, em uma circunstância mais clara, eu consegui ter algumas percepções e eu escrevi a respeito dessas experiências. Então eu vou começar o primeiro vídeo do meu diário de bordo justamente dizendo, declarando essa mensagem e essa carta que eu escrevi o ano passado e que eu quero homenagear e trazer para as pessoas. E principalmente, como eu disse, a descendência, a minha descendência. Hoje eu tenho uma filha, mas eu espero que, quem sabe, a minha descendência possa ser muito grande, porque um pode multiplicar e fazer muitos outros filhos. E eu ainda tenho uma certa idade relativamente jovem, e então eu não sei o que será do amanhã, só Deus sabe, como eu falei. Para fazer uma homenagem que há tempos eu escrevi. Como eu disse, eu estou em agosto de 2024, mas o ano passado, em 2023, eu passei por uma experiência, além de 2021, que eu já tenho anos que eu estou viajando, 6 anos se completaram agora, aliás, vai se completar agora que eu estou viajando, em setembro, mas há 6 anos eu tive uma experiência muito forte. E essa experiência, no dia 1º de julho de 2018, foi muito marcante e literalmente um divisor de águas. E o ano passado, eu tendo essa experiência de uma forma mais vivencial, em uma circunstância mais clara, eu consegui ter algumas percepções e eu escrevi a respeito dessas experiências. Então eu vou começar o primeiro vídeo do meu diário de bordo justamente dizendo, declarando essa mensagem e essa carta que eu escrevi o ano passado e que eu quero homenagear e trazer para as pessoas. A carta, então, tem um nome e no qual foi a inspiração para o nome do canal a partir de então, e esse modelo de vídeo que eu vou fazer e gravar. A missão de um imigrante. Bom, a missão aqui é muito difícil. Sinceramente, eu não sei se irei conseguir, mas tenho clareza total de que necessito continuar a buscar por realizá-la. Então, é o que irei fazer um pouco através deste vídeo e carta. Primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade de vida e de ter me sustentado até aqui. Em seguida, aos meus pais, que foram instrumentos de Deus. Através deles, foi-me concedido a vida nessa terra. Também a filha linda, um presente e herança de Deus nessa terra. Que, mesmo tanto tempo depois do seu nascimento, posso compreender a cada dia mais o significado do amor ágape e filéu, junto com a graça e misericórdia de Deus. Através da sua vida, princesa do papai, como eu aprendo e sou grato por sua vida, filha. Logo depois, a todos os meus parentes, sem exceção, seja do lado de pai ou de mãe, aos meus amigos e não por último, mas sim também, em especial, a todos os irmãos desta grande família que somos em Cristo Jesus. Bom, escrevi essa carta e decidi gravar este vídeo para homenagear a todos. Sinceramente, espero de coração que se sintam assim. Mas, aos que eu não conseguir atingir esse objetivo, desde já peço desculpas e perdão, pois sei que humanamente é impossível agradar a todos no mesmo momento. Já deixo claro que talvez seja necessário você ouvir ou até ler
esse texto algumas vezes, pois irei usar algumas palavras pessoais, usando muito provavelmente um linguajar ou até adjetivos associativos muito pessoais, que antes você jamais tenha ouvido ou notado, mas de coração. Eu espero que você consiga receber e discernir no seu espírito, conforme a sua medida. Tudo isso porque nos últimos 6 anos de vida tenho desfrutado de um lugar, uma abundante plenitude, felicidade com a vida, que jamais antes pude pensar, conceber ou imaginar que era possível obter aqui na Terra. Parece até que eu estou falando de um outro mundo, não é? Mas sim, realmente é um outro mundo que estou me referindo mesmo. Logo à frente, creio que você irá entender ou pelo menos compreender um pouco mais sobre este mundo ao qual me refiro. Mas, infelizmente, por muitos anos, até décadas da minha própria vida, muitas más escolhas pessoais, consequentemente, erros meus, não sabia como desfrutar tudo isso antes. Assim, eu mesmo gerei problemas familiares, interpessoais, afetivos, parentais, amigáveis, profissionais, claro, financeiros, que aos poucos, sem eu perceber, um dos mundos foi me tirando tudo o que era bom e lícito, que sempre esteve dentro de mim que fora antes depositado por todos estes que convivia até uma certa idade. Aos poucos fui me corrompendo, me afastando, perdendo o melhor que eu tinha recebido no convívio com todos que citei anteriormente, deixando assim de viver próximo, valorizar todos aqueles que sempre me valorizaram, que naturalmente nos ama desde sua existência, pois isso é uma primícia, é um princípio de família, pois esse amor pelos que te circundam, desde o seu nascimento, já nasce com você. No ano de 2023, 5 anos após começar a entender, compreender, principalmente a reconhecer o quanto eu estive errado antes, eu tive o privilégio de regressar à cidade do interior de Sabinópolis, Minas Gerais, no qual eu tive muitas experiências na infância com os meus parentes e pai, sendo que em 32 anos após minha infância, só uma vez, com passagem rápida e infelizmente triste, eu estive lá. Felizmente, dessa vez, no ano de 2023, foi algo incrivelmente maravilhoso, pois pude dedicar mais tempo, ouvir meus tios, rever meus primos, conhecer novos primos. A parentela lá é grande, que cresce cada vez mais. Novas pessoas, novos irmãos da nossa grande família em Cristo Jesus. Pude perceber o quão valoroso é e são esses ambientes que podemos desfrutar com os que nos amam, que também nós amamos naturalmente desde o nosso nascimento. Mesmo tantos anos sem os ver, reconhecê-los, sem valorizá-los, todos sem exceção me receberam com um amor e carinho incondicional, como se eu ainda fosse aquela criança inocente. Que mesmo eu tendo sido tão falho com eles, não havia em suas intenções falar das más escolhas e erros, mas sim houve amor, reciprocidade da alegria de estarmos juntos novamente. Nossa, o quão isso foi excepcional. Uma viagem literalmente interdimensional, algo sobrenatural do mundo que não podemos ver a olhos nus. Não vou citar nomes para não esquecer de alguém, assim sem querer decepcioná-lo, mas sim quero agradecer, honrar a todos vocês, sem exceção, de Sabinópolis, que estivemos juntos nesses dias do mês de setembro de 2023, estendendo também a todos de Santa Luzia, assim como foi em Contagem em 2023, também em 2021, com os meus parentes da minha parte de mãe, amigos da juventude, pois estar com todos os meus parentes, amigos e irmãos em Cristo Jesus, que há tanto tempo não os via, foi tão espetacular que não consigo mensurar em palavras, além, é claro, da gratidão. Sendo esses momentos tão maravilhosos que, além de construir uma memória positiva e incrível, obtive uma grande lição de vida que compartilho com todos a quem este chegar. A vida nessa terra, além de passageira, ela irá se findar muito rápido comparado ao que é eterno. Se não nos desenvolvermos como pessoa, crescer fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, acabamos por valorizar as coisas que serão apenas passageiras com esta vida temporária no mundo em que vivemos atualmente. Pois nada podemos levar dele, pois é construído apenas no mundo físico, ou seja, qualificações, posições profissionais, patrimônio financeiro ou de bens materiais e etc. Tudo é passageiro. O que vejo claramente hoje, crendo com todo o meu ser e o meu espírito, nós podemos sim
desfrutar do melhor dessa vida, o que é até uma promessa de Deus para nós. Mas só valerá a pena mesmo se durante a jornada construirmos junto, de forma gradual e positiva, os relacionamentos afetivos, familiares, parentais, interpessoais, com o amor genuíno sem esperar nada em troca, o amor ágape. Pois quando não assim fazemos, criamos sem perceber o contrário. Assim, construímos ao mesmo tempo que destruindo o nosso futuro. Pois o contrário do amor sem esperar nada em troca só nos gera um peso cada vez maior e desnecessário para carregar nesta breve jornada de vida. Pois ao contrário do amor sem esperar nada em troca, mais conhecido como amor filéu, só nos gera um peso cada vez maior e desnecessário para carregar nesta breve jornada de vida. Então, se você está vendo esse vídeo, ouvindo ou lendo esta carta, é porque você ainda respira e tem vida. Ou seja, ainda há tempo de você investir no amor genuíno sem esperar nada em troca, o amor ágape. Se você falhou com alguém, peça perdão a este. Se alguém falhou com você, perdoe você primeiro. Não fique esperando que essa pessoa o procure, pois o dia de amanhã somente a Deus pertence. Eu creio que não vale a pena arriscar que você ou ele vá embora deste mundo sem perdoar e ser perdoado. Por isso, lhe sugiro, invista no amor genuíno, o amor ágape, ao próximo, independente quem seja, principalmente a sua família, parentes, amigos, irmãos em Cristo Jesus, próximos ou distantes. Quando estiver com eles, seja intenso, íntegro, fiel, dedique atenção, seja educado, cortês, gentil, atencioso, abra os ouvidos, principalmente o seu coração, pois tudo isso eu creio sinceramente que é tesouro no céu. É a lembrança que ficará de nós nesta terra. Consequentemente, nos faz acessar um mundo que parece inacessível. Mas acredite, você ou não, esse mundo ideal existe. Está ao alcance de todos que queiram buscá-lo e vivê-lo já a partir desta vida. Me inspirando em um filme que inclusive assisti durante a volta da viagem de Sabinópolis para Belo Horizonte pela primeira vez, este filme chamado A Milhões de Quilômetros. Inclusive, assistam, se ainda houver como. Adaptei uma frase falada do mesmo, trazendo para a nossa realidade de uma forma profética. Pois quem melhor que um imigrante do mundo físico para vivenciar aqui o ainda inexplorável mundo sobrenatural e eterno? Pois, como já disse e repito, acredite você ou não, o mundo sobrenatural é muito mais real que o mundo físico que estamos vendo ou apenas sobrevivendo. Cedo ou tarde, para mim ou para você, este mundo físico irá se findar, seja pelo nosso falecer de vida física ou até pelo retorno do Senhor Cristo Jesus, o Filho primogênito do Criador e Consumador dos mundos. Assim, só nos restará o mundo sobrenatural e eterno, pois na realidade nós não somos deste mundo, apenas estamos passando por ele, ou seja, somos imigrantes. Assim sendo, a identidade original sempre irá existir em nós. Eu sei que muitas palavras aqui são profundas, eu inclusive me surpreendo até hoje quando leio, quando reflito em cima disso, do que foi escrito, eu fico vendo e percebendo claramente como nós somos agraciados. E eu me sinto muito grato a Deus, porque eu sei que a minha capacidade humana somente não seria capaz de colocar essas palavras em um papel. Principalmente sabendo de onde eu vim, da história que eu tive anterior a esse tempo. Perceba que eu mencionei na carta, quando eu escrevi, 5 anos, agora já são 6 anos, quando eu decidi publicar e transmitir elas, inclusive, essas palavras para os meus familiares, meus parentes. Essa carta eu vou, de certa forma, compartilhar com eles. Mas volto a dizer, o intuito, se você está vendo e é meu parente ou não, independente, eu creio que nós somos todos filhos do mesmo Pai, o Pai eterno. Então, de certa forma, nós temos uma parentela, um nível parental. E o meu intuito, sinceramente, não é aqui ser uma pessoa
famosa ou buscar esse tipo de posição na sociedade atual. Ou você que vai ver no futuro esse vídeo, porque eu tenho que deixar essa mensagem para você. Você é o mais importante nesse sentido do qual eu estou gravando e irei gravar a partir de agora alguns vídeos. Talvez alguns vídeos eu nem vou publicá-los agora no tempo presente, vou demorar um tempo para disponibilizar de forma pública no canal. Mas saiba disso, se você nesse tempo presente está vendo, ouvindo alguma mensagem desse canal, o Diário de Bordo de um Imigrante na Terra, é porque assim eu não só quero me sentir, eu me sinto assim. Eu sei que nós somos imigrantes. Nós não somos somente deste mundo que estamos vivendo. Ele vai passar, mas o nosso espírito, a nossa alma permanecerá. E eu quero, sinceramente, alcançar quem for possível alcançar através dessa mensagem. Mas, sinceramente, eu não vivo para que o reconhecimento venha deste mundo ou dessas pessoas. Não que eu estou dizendo que isso é ruim e é mal. Todos nós temos as nossas emoções, temos as nossas necessidades humanas de serem reconhecidos e reconhecidas, mas eu não busco isso mais. Um tempo da minha vida eu já busquei, como eu disse anteriormente, e volto a repetir, mas eu não busco mais fazer o que eu faço, viver o que eu vivo para a aceitação das pessoas, mas sim porque eu creio no que Cristo Jesus fez naquela cruz e o que ele ainda faz através do seu Espírito. E por isso que aqui, inclusive, há uma palavra declarada de forma diferente, porque eu penso e creio e vejo assim através das Escrituras, através da palavra de Deus, que Jesus Cristo é até a sua morte em vida neste mundo. E Cristo Jesus é quem ele é após a sua ressurreição. E ainda é em espírito conosco, porque ele nos enviou esse espírito. E eu vivo somente por ele, para ele. E além dele, por uma vida. Uma vida. Eu não sei qual será essa vida. Eu espero sinceramente de coração e da minha humanidade que ela tenha, vamos dizer, a minha genética humana, seja um descendente da minha genética humana. Mas se não for, não importa. Eu vivo para Ele, Cristo Jesus, e por uma vida que irá compreender, entender, discernir tudo aquilo que eu estou vivendo com Cristo Jesus, nesse tempo, nessa terra. Mesmo sem enxergar o mundo sobrenatural a olhos nus, eu consigo vê-lo, eu consigo sentir e eu consigo vivenciar para isso, ter plenitude, felicidade abundante, independente das circunstâncias. Não digo e não estou dizendo que a vida é um mar de rosa depois que você se converte verdadeiramente. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de denominação. Eu estou falando do Verbo vivo, que é Cristo Jesus, a palavra de Deus. E com todo respeito aos meus irmãos em Cristo, algumas vezes vocês vão ouvir circunstâncias ou palavras, ou como alguns dizem, coisas que não vão gostar. Mas eu necessito, porque não é que eu quero aparecer para falar, não é isso. É porque eu estou sendo impelido a compartilhar isso de alguma forma. Claro, no meu dia a dia, eu sempre que posso, da melhor forma possível, com o maior amor possível, eu sempre falo, oriento e direciono. Mas agora eu entendi que não é necessário ou não é para ensinar as pessoas a fazer como eu faço. Porque de repente o que eu vivo é só para eu viver. E assim é com você. Deus nos criou com personalidades únicas e exclusivas nele, para vivermos nele e por ele, para que nós sejamos um só nele e ele um só em nós. Isso é uma das coisas que eu acredito muito. Então, se você quer realmente discernir isso que eu estou falando e que estou vivendo e que estou declarando através desse vídeo e de alguns outros, porque eu creio que eu penso assim, não estou dizendo que será, não é uma promessa, tá? Mas é um compartilhar, como eu estou dizendo, como eu comecei a falar no início do vídeo.
Aqui é um diário do Lucas Miranda, que hoje tem 42 anos. E é o primeiro dia do diário dele sendo compartilhado através de uma carta que eu escrevi em setembro de 2023. E só agora, dia 10 de agosto de 2024, eu estou gravando aquilo que me passou na mente e no meu espírito lá naquele dia, no qual eu documentei escrevendo tudo no meu celular, num bloco de notas, naquele ônibus, em prantos, não de tristeza e não só de alegria, mas de gozo do Espírito de Deus. Porque eu percebia nitidamente, dentro daquele ônibus que eu estava fazendo a viagem, o quanto ele era presente, palpável, perceptivelmente, aos meus olhos nus e ao meu toque humano. Era como se ele estivesse sentado e como eu sinto. Em grande parte dos meus dias e dos meus momentos, eu busco e vejo e sinto isso. É claro que, humanamente, novamente falando, a gente não o vê, mas esse mundo espiritual é presente, é existente. Então, por isso que eu espero de coração e de espírito que você possa compreender e discernir, mas não através do que eu estou apenas falando, e sim através da palavra. Busque a palavra. Eu não sei qual geração isso pode atingir das futuras gerações. Esse vídeo, ou esse áudio, ou quem sabe o arquivo dessa carta em PDF. Eu vou deixar aqui, inclusive, no vídeo, para você, se quiser baixar e ler ela, porque a leitura é importante para o nosso cérebro humano, para o nosso desenvolvimento humano. Jesus crescia em graça, em conhecimento diante dos homens e de Deus. Não era só do Espírito, não era só diante de Deus, era diante dos homens. E só há uma forma de crescer diante dos homens, adquirindo conhecimento e desenvolvimento humano, positivamente, construtivamente. Eu não estou aqui para ensinar, como eu falei. E só para compartilhar isso, por um tempo atrás eu ouvi isso e no começo me doeu muito. E agora esse ano, depois de ter viajado, atravessado um continente, eu jamais pensei que isso ia se materializar na minha vida e aconteceu. Aquilo que em 2019 o Espírito de Deus me falou, me mostrou em sonhos que ia acontecer um dia. E em 2024 eu atravessei o oceano. Eu visitei outra nação, toquei outra terra, a 10 mil quilômetros de distância da minha terra natal. Jamais pensei, imaginei que isso ia acontecer, apesar de ter visto em sonho, ouvido uma palavra, mas eu criei. Eu não materializava, eu não pensava, eu não imaginava, mas eu ouvi uma voz que está dentro de nós, a voz de Deus. E em sonho ele me falou que eu ia viver em missões. E após voltar dessa viagem, desse tempo de reflexão que eu estou desde que retornei, eu me lembrei de uma frase de uma pessoa num dia que a gente estava discutindo, e uma pessoa querida nessa documentação do diário de bordo, de um imigrante nessa terra do Lucas Miranda. Ele me falou assim: você precisa resolver isso. E sem querer ensinar tudo o tempo todo. No primeiro momento que eu ouvi, e eu ouvi várias vezes essa pessoa, depois, o que ela me falou, me doeu muito. Eu fiquei muito chateado, triste e provavelmente magoado. Eu levei tempo para ruminar e discernir aquilo. E hoje, não, hoje, algum tempo atrás, algumas semanas ou meses atrás, o Espírito Santo de Deus falou comigo: realmente você é assim e precisa parar de ser assim o tempo todo, com todo mundo. Você não precisa, aliás, ele falava comigo, de fazer isso dessa forma. Você pode ser quem você é, sem querer ensinar tudo para todos. E ali foi libertador. Além de eu conseguir não só perdoar de verdade, de coração, aquela pessoa, no qual ela me falou, porque ela me falou para o bem, ela não me falou para o mal. Só que quando você está envaidecido de si próprio, orgulhoso, você não consegue ver o bem que o outro te faz como bem, você vê como mal. E hoje eu entendo isso de uma forma muito clara. Apesar de você ouvir ou ver esse vídeo,
e pensar que não, eu estou aqui te ensinando. Não é isso. Eu estou aqui compartilhando a minha história de vida com você. Só que de uma forma que provavelmente ainda você não tenha visto. Com uma coragem que eu vou ter que ter aqui em diante, porque eu vou falar de temas da minha vida, de circunstâncias da minha vida que tem pessoas que nem passou pela cabeça dela que eu cheguei a esse ponto e fui esse tipo de homem. Mas é para mostrar a graça e o poder de Deus quando a gente se entrega a Ele e à palavra dele. Então, eu encerro esse vídeo, número 1 do Diário de Bordo do Lucas Miranda, dizendo isso para você. Vale a pena se entregar para Ele, conhecer quem te criou, quem te planejou, te projetou, muito além dos seus pais. Independente se o seu pai ou a sua mãe te desejaram, desejam, te programaram, planejaram, te criou ou não criou, te amou ou não te amou. O Deus Criador, o Pai Eterno, Ele sim te desejou e projetou e planejou muito antes do ventre da sua mãe. E eu sei, e eu espero que você encontre esse verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor é uma pessoa e ele pode transformar a sua vida da água para o vinho, literalmente. Um forte abraço para você, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Um beijo no seu coração e a todos. Shalom, shalom.